nas portas abertas. Quem está entendendo? Existem oportunidades que vêm, que é para te tirar da posição. E você tem que olhar para elas e falar, eu não vou entrar por aqui. Existem oportunidades que vai te elevar de posição. E mesmo que você não se sinta capaz, você diga, eis-me aqui. Eu vou aceitar o desafio. Olha para o seu irmão e fala, você está entendendo? Porque de governador nós passamos a ser governados. De dominador nós passamos a ser dominados. E você vai entender o porquê está esse versículo aqui. Romanos, capítulo 12. Pode deixar na RA, eu estou com uma outra versão aqui, por conta de um capítulo só. Mas vamos ler na RA, por favor. Diz assim, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, está falando para quem está lá fora ou está falando para a igreja? Quando fala irmãos, está falando para nós. Está falando para o povo de Deus. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos é pedido. Eu estou pedindo para vocês. Vamos ver o que Paulo está pedindo para a igreja. Ele está rogando. Ele não está falando, ele está pedindo. Quando eu peço algo para alguém, é porque eu acho que aquilo é importante, sim ou não? Eu não estou só informando. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga o vosso corpo. Deus tem trabalhado muito isso comigo. Para trabalhar com vocês e trabalhar na minha própria vida. Rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que? Racional. Queridos, quando a palavra do Senhor diz, hoje eu estou vendo que eu não vou conseguir pregar tudo que eu tenho preparado aqui, mas se você conseguir entender isso aqui, já vai mudar uma chave na tua vida, e 2025 vai ser o princípio dos melhores anos da nossa vida. Quando você lê aqui, fala, apresenteis o vosso corpo, nossa natureza, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, quer dizer então, que nós temos que sacrificar o nosso corpo, presta atenção. Paulo está dizendo, meus irmãos, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Então o nosso corpo, ele precisa ser o quê? Sacrificado. Olha que coisa pesada. Sacrifício dói. Dói ou não dói? Ele está dizendo que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. O mundo não vai querer que a gente se sacrifique, ou vai querer que nós nos sacrifiquemos, mas não para agradar a Deus, talvez para agradar o mundo. Eu vou chegar lá. Aqui está dizendo que o nosso corpo precisa ser sacrificado, para que nós possamos viver, agradável a Deus, que é o nosso culto, o quê? Deus não quer um culto que não seja um culto consciente, um culto de emoção, um culto sem entendimento. Deus quer que você entenda o que você está fazendo aqui, porque um culto sem entendimento não é um culto racional, e não vai ser agradável a Deus. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, até um parente meu, ele falou que ele ficou 3 horas do culto falando em línguas. Ele falou, o culto foi poderoso, 3 horas de culto, eu fiquei as 3 horas falando em línguas. Eu falei, qual foi a palavra? Ele falou, não ouvi. Eu falei, esse culto não foi a Deus. Ele me olhou, eu falei, porque onde está o culto racional? O culto racional você tem que ouvir, processar a informação do que você está ouvindo, entender, para que você possa praticar.
Porque um culto onde você está aqui, eu tenho certeza, tem gente aqui pensando em coisa lá fora. Porque a sua mente não está aqui. O teu corpo está, mas a sua mente não está. Olha para o seu irmão e fala: você está aqui? E o corpo como um sacrifício, que é o culto racional, é o que vai promover em nós um posicionamento diferenciado. Porque você estando aqui e não estando, o seu corpo está, mas ele não está sendo sacrificado. Eu vou te mostrar o porquê que isso é importante. Porque no versículo 2 está assim: e não vos conformeis com este século, ou este mundo. Por que ali está dizendo não vos conformeis? Porque o mundo quer te conformar. O mundo ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias na semana, no ano, desculpa, para tentar nos conformar e nos fazer homens e mulheres conformados e conformadas. Deus está dizendo: não se conforme, porque o mundo quer nos tornar pessoas conformadas. É o meu destino, é a minha sina, eu nasci assim, a minha vida é essa, é a condição do país, é a condição da economia, é a condição da minha família, e é muito mais fácil, mas não menos doloroso, eu ser uma pessoa conformada do que eu ser uma pessoa inconformada. Quem está entendendo? O inconformado vai ter algo dentro dele que vai motivar alguma coisa. O conformado, ele nem tenta lutar. O mundo quer nos fazer conformado, que é justamente para a gente não reagir e nos tornar pessoas acomodadas. Quem está entendendo até aqui? Eu preciso que você entenda. O mundo quer nos conformar numa rotina. Você quer ver como foi fácil? Quem é daqui, não precisa falar a idade, mas uns 20 anos atrás a gente não tinha celular. Tinha celular? Não lembro. Quanto tempo é o celular? 30? Vamos pôr 30 anos. A gente até tinha celular, mas era só para o quê? Ligar. Mas eu não lembro, até eu tinha marcado para domingo passado, eu ia colocar isso aqui na mensagem. Eu não lembro quando foi que saíram os smartphones. E os smartphones nos trouxeram um padrão de vida, onde nós temos o mundo nas nossas mãos, sim ou não? E os smartphones nos trouxeram muitas facilidades, muitas conveniências. Hoje a gente compra, vende, negocia, tudo, até se conhece para namorar pelo celular, sim ou não? Os smartphones trouxeram um novo padrão de vida, e você quer ver? Hoje, tem pessoas que falam assim: pastora, por que hoje não se manifesta tanto os demônios da igreja? Porque não precisa mais. Porque hoje o demônio ele evoluiu. Sabia que o demônio evolui? Ele cresceu? Não. Ele só mudou a tática. Porque hoje os smartphones, ele rouba algo que você tem que é precioso, o seu tempo, a sua vida. Tem pessoas que ela fala assim: eu vou ficar 15 minutos no meu intervalo só para dar uma descontraída na cabeça. Quando ela vai ver, passou meia hora. Verdade ou mentira, gente? E outra, você vai ficando condicionado, sim ou não? Você vê uma coisa interessante, você vê outra coisa. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos engraçados. Às vezes eu dou risada sozinha. Aqueles vídeos eu falo: meu Deus, que criatividade. Mas aí, se você não se policiar, daqui a pouco eu falei: nossa, eu vi 5 minutos, eu já estou 10 minutos, 15 minutos, meia hora, eu não fico. Meu marido está aqui, meu filho sabe. Fico muitas vezes resolvendo coisa, mas não fico. E você fica ali. E você fica ali. Sabe da vida de todo mundo, que passa em todos os países, na economia, jogo de futebol, na vida do influencer tal, da influencer tal.
E eu pergunto, e você está sendo racional com a tua vida? Porque a tua vida está passando e ela não está na tela. A tua vida está indo embora, queridos. E nós temos um prazo de validade nessa terra. E o que você tem para fazer hoje, com 30 anos, você não vai conseguir fazer com 50. E se você tem 50, você não vai fazer com 80. E se você tem 80, você não vai fazer com 100. Deus está dizendo, não vos conformeis com esse século. O mundo está conformado. Eu estou dando um exemplo da tela. O mundo está conformando o sistema, está conformando as pessoas, as notícias, as mídias. Tudo que está sendo formulado e projetado é para formatar as pessoas, para que elas andem no mesmo circuito, na mesma frequência, nos mesmos passos. Enquanto isso, tem outros que estão de fora, que estão direcionando as suas vidas, estão ganhando com isso, com a falta de entendimento, de raciocínio das pessoas, e as pessoas estão ficando com muito, perdão da palavra que eu vou dizer, coloquem amor nas minhas palavras, emburrecidas. Mas não é de estar emburrada, é de ser orelhuda. As pessoas não pensam. Olha para o seu irmão e fala, como está o tamanho da sua orelha? Porque as pessoas, elas não estão pensando, raciocinando. E a palavra do Senhor diz que até o nosso culto tem que ser racional. E tem pessoas que elas não têm sido racional com as suas próprias vidas. Elas estão morrendo todo dia. E Deus olhando para elas, pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, empresas que eram para estar nascendo, mas os jovens estão trancados, acomodados, atrofiados, empresas que eram para estar despontando, crescendo e rompendo, mas as pessoas estão totalmente com a mente dominada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Potencial, talentos que Deus deu na nossa mão, que é para ser investido, ser multiplicado, e nós estamos enterrando, e lemos a parábola dos talentos, e olhamos para aquele que disse, eu tive medo, porque eu sei que o Senhor é bravo. Hoje você não vai ser o Geazi, hoje você vai ser o Senhor. Eu sei que o Senhor é bravo, eu tive medo, e eu escondi o talento. Aí tem uns que vai dizer, Senhor, eu tive preguiça, Senhor, eu tive vergonha, Senhor, mas foi o meu pai, a minha mãe, o meu smartphone. Deus vai olhar, até o que você tem vai ser tirado e vai ser dado para o outro. A igreja está perdendo o que ela tem e está sendo entregue para outros. E eu vou dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor diz que se nós não clamarmos, Deus vai levantar as pedras. Sabe quem são as pedras? Aquelas pessoas que não têm o entendimento, que não estão aqui hoje, mas Deus vai pegar o que está derramando na igreja, vai dar para um povo que vai poder glorificar o nome dele. Geazi perdeu uma oportunidade de ser o sucessor de Eliseu. Elias foi um profeta usado por Deus, que fez descer fogo do céu. Alguém já orou aqui? Saiu pelo menos uma faísquinha? Ele desafiou o rei, orou e disse, eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Não, ele falou, eu estou ouvindo o barulho de uma grande chuva, e foi orar, foi provocar aquilo que ele queria. O Eliseu olhou e falou, ô Elias, eu não quero o seu sapato, eu não quero sua roupa, eu não quero sua camisa, eu quero o seu manto, eu quero a sua unção. E pagou o preço. As pessoas querem unção, querem poder, querem crescer, querem despontar, querem ter uma família abençoada, querem ter uma vida estabilizada, mas são dependentes emocional, dependente do marido, da esposa, dependente do namorado, da namorada, dependente do pai, da mãe, dependente, e ao invés de colocar essa dependência em Deus, dependência da economia. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente?
O Eliseu, ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Existem pessoas que elas vão ser dependentes emocionais. E ela não rompe, porque a emoção dela domina ela. E Jesus disse: o seu corpo tem que ser um sacrifício vivo. O seu corpo não pode se dominar, te dominar. Eu pergunto para vocês, quem dirige aqui? Quando você começou a dirigir, você pensava: eu tenho que pisar na embreagem, no acelerador, quando o carro não era automático? Tenho que colocar a primeira, escutar o barulho do motor, sim ou não? Hoje, quem dirige, pensa nisso? Se tornou o quê? O seu corpo já faz no automático. Eu vou dizer, eu estudo muito essa questão de mente. E comparo muito com a palavra. 95%, olha que coisa séria, irmão Marcos. 95% de todo o nosso dia é feito no automático. 5% você está consciente. 5% você está pensando no que você está fazendo. Quem está entendendo? Pastor, é uma aula de neurociência? Não, é uma aula da palavra, porque antes da ciência descobrir alguma coisa, Deus já está falando: o seu corpo tem que ser colocado como sacrifício. Você tem que levar o seu corpo, você tem que dominar o seu corpo, não o seu corpo te dominar. Deus está dizendo que nós temos, não vos conformeis, porque o mundo vai querer conformar a sua mente, o mundo vai querer conformar o teu corpo, o mundo vai dizer para você: viva dessa forma, mas você tem que ser o quê? Gente, vocês estão aqui? Inconformado. Por quê, pastora? Não é aula, é um culto. Mas olha o que Deus diz aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Mente. Por que que eu preciso renovar minha mente? Por que, Wellington? Por que aqui não está falando renovar o espírito? Por que aqui não está falando renovar o corpo? Mas por que aqui está falando renovar a mente? Por que que Deus está trazendo para nós aqui o corpo, sacrifício o quê? Vivo. E Ele está dizendo a mente aqui. Porque se o meu corpo for direcionado pela mente, não transformada, eu vou ter problemas. E Deus está dizendo que eu tenho que renovar minha mente, por quê? Porque a minha mente herdou aquela mente de impossibilidade, aquela mente medrosa, aquela mente acomodada, aquela mente dominada, aquela mente que vai ser conduzida de dependência em algo que não é Deus. Porque nós fomos seres criados para sermos dependentes de quem? De Deus. O inimigo pega essa necessidade do homem de dependência e coloca em coisas naturais ou em pessoas, e é onde nós nos frustramos. Quem está entendendo até aqui? E o Senhor diz que nós precisamos transformar o quê? A mente. Então a minha mente e a tua mente tem que ser transformada. Porque se nós não passarmos por esse processo de transformação, a Bíblia diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Mas para a nossa mente ser transformada, o nosso corpo tem que ser apresentado em sacrifício. Senão você não vai conseguir transformar sua mente. Porque para transformar sua mente, vai requerer de você esforço. E o seu corpo não quer se esforçar. Se você não aprender, por que você está aqui hoje? Porque você venceu o sono, deixou sua cama, deixou sua casa, deixou várias coisas para estar aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Se você não sacrificar o seu corpo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque o seu corpo, ele quer coisas que são cômodas, prazerosas, e o seu corpo, ele quer te manter na mesma posição. Mas para mudar a sua mente, você precisa sacrificar o seu corpo, porque o seu corpo tem que ser dominado pela sua mente, que está subjugada pelo Espírito. Quem está entendendo? E qual que é o problema disso? Porque milhares de pessoas estão dentro da igreja, mas o seu corpo tem dominado elas e suas mentes. Mas elas são cristãs, pastora, mas não passaram por esse processo. Quem está entendendo? E a vontade de Deus, elas nunca vão viver. São pessoas boas, são pessoas de Deus, são pessoas que vão ser salvas. Talvez sim, talvez não. Porque talvez a vida de frustração de tantos anos pode chegar num tempo e falar assim: cansei de ser cristão, eu acho que essa palavra não é verdadeira, eu acho que essa palavra não vai se cumprir, e ela acaba abandonando a fé, saindo do barco, por causa de uma vida de frustração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou uma vida religiosa. Ela se conforma em sentar numa cadeira, ouvir palavras bonitas, ouvir belas canções, ouvir belas orações, ou uma pessoa que prega bem ou prega mal, não importa, mas ela acostumou àquele ambiente. Então ela vai viver a vida dela inteira dessa forma e está tudo bem para ela. Eu não nasci para isso. E eu não fui chamada para isso. Eu não fui chamada. Sinceramente, eu não fui. A nossa dependência, se ela não tiver em Deus, e o nosso corpo está disposto a pagar o preço, se o seu corpo te domina, queridos, você já precisa vencer ele. Você quer ver um exemplo? Quem levanta todo dia, regularmente, escova os dentes, toma banho, vai para o trabalho e nem pensa, quando vê já está no lugar. Quem já dirigiu e quando lembra fala assim, já aconteceu comigo também. Você fala, nossa, já andei tudo isso, nem vi. Sim ou não? Porque a gente está num estado de inconsciência. E tem gente que está desse jeito na vida espiritual. Entra ano e sai ano. E ela está dirigindo a vida dela para o nada. Entra ano e sai ano. Ela está dirigindo para o nada. E ela não está vendo as árvores que estão do lado, as casas que estão do lado, as cidades que ela está passando, porque ela está dirigindo num modo inconsciente. E sabe que o diabo está assim, ó, do lado de fora e está. Continue assim. Quanto mais tempo você tiver, melhor para mim. Quanto mais tempo você tiver assim, eu estou trabalhando. Porque você acha que o diabo está no modo inconsciente? Ele não está. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a todo vapor. Quando Jesus se deparou com um demônio na vida de um gadareno, ele disse assim para Jesus: vieste nos incomodar antes do tempo? Sabe por quê? Porque o diabo sabe que ele tem um tempo. E ele valoriza o tempo dele. E a gente não valoriza o nosso. A gente não valoriza o nosso tempo. E aonde a gente compra tempo? Aonde a gente pode comprar? E hoje eu digo para vocês, tem gente hoje no hospital, lutando para viver. Só querendo mais um dia de vida, mais um mês de vida, mais um ano de vida. E a gente tem toda uma vida, e a gente não está vivendo. Uma certa pastora, eu não vou dizer o nome, um dia ungi na cidade de Ribeirão, São Paulo, num helicóptero, ungi na Cracolândia, tem no livro dela. Ela ungindo lá a Cracolândia, ela falou, Deus, o filho dela estava num processo em coma em casa. Ela falou, Deus, por que o meu filho, que tinha toda a vida, está naquele quarto, e esses jovens que estão aqui, estão dominados pelo crack? Porque o meu filho não está com vida, e esses jovens estão com vida. E ela ficou o quê? Inconformada com aquilo. E Deus falou para ela, eles estão tão mortos, eles estão mais mortos como o seu filho. Porque eles estavam dominados. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente?
Só que não são só os craqueiros que estão assim. Existem muitos de nós que estamos assim. Quem está entendendo aqui? Olha para o seu irmão e fala, você está entendendo? Porque em Apocalipse, capítulo 5, diga, minha mente precisa ser transformada. E o meu corpo viver em sacrifício. Sabe por que aqueles moços estão lá no crack? Moços bonitos, inteligentes, com uma família que ama, mas estão lá porque o corpo deles dominou eles. A vontade. Sabe por que muitas pessoas hoje estão endividadas, quebradas? Porque a vontade, às vezes, de conquistar algo, e às vezes no momento errado, da forma errada, às vezes uma oportunidade, uma porta, às vezes uma proposta, às vezes um negócio que aparentemente estava tudo certo, a pessoa analisou, pensou, estava tudo certo, mas o diabo estava na estreita, e a pessoa entrou, e aquela porta que aparentemente se abriu, foi a queda, a porta da destruição. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Está falando de quem aqui? De Deus, né? Vai dizer aqui, ó, é Deus que está sentado aqui. João, ele tem uma visão. E ele vê Deus sentado no trono. Diga glória a Deus. Deus não estava na cama, viu, irmãos? Dormindo. Deus não estava cantando com os anjos lá, celebrando. Deus estava no trono. E eu vou dizer para você, Deus continua no trono. E Ele está governando e reinando. Ainda que o mundo não saiba. Ainda que o mundo não veja. A igreja precisa saber disso. Deus continua no trono. Com o cedro governando. João viu o céu aberto e ele viu Deus sentado no trono. Eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. Diga um livro. Para que Deus está no trono e tem na mão dele um livro? Tantas coisas podiam estar na mão de Deus. Mas o que João vê, Deus no trono e um livro na mão. E aí, o livro está na mão de Deus. Quem gosta de ler aqui? Que livro é esse? E o livro tinha forma do quê? De rolo. Escrito de ambos os lados e selado com 7 o quê? Selos. O livro estava escrito por dentro e por fora, mas ele estava todo selado. Tem coisas na nossa vida que estão seladas, que nós não entendemos. Tem coisas que Deus, Ele vai tirando os selos, conforme nós vamos tendo interesse de conhecer. Quem está entendendo aqui? E Deus vai abrindo para nós. Por quê? Porque vai mostrar Jesus entrando nessa sala, e pegando esse livro, e abrindo os selos. Diga a glória a Deus. E quando o Senhor vê em nós esse interesse de abrir os selos, Ele começa a revelar para nós. Por que tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia? Sim ou não? De entender as coisas espirituais. Tem pessoas que nem têm vontade de aprender, nem de ler. Tem pessoas que elas querem renovar a mente. Como, pastora? Se eu não fizer nada, minha mente vai ser transformada? Não. Bruno, você é formado em que? Engenharia. Você teve que ler alguns livros, sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Hã? Tá, conta. Livros de desenho arquitetônico, sim. Esses livros te ajudaram a ter a sua formação. Quem aqui não é engenheiro, mas fez uma formação? Quem é que se formou? Renan. Renan se formou. Fez direito. Você teve que ler alguns livros. Os livros contribuíram para a sua o quê? Formação.
Os irmãos são agrônomos. Vocês tiveram que ler alguns livros? Os livros te ajudaram na sua formação. Agora a gente quer ser filho de Deus. Queremos entender o mundo espiritual. Queremos ser pessoas espirituais, mas a gente não quer ler livros. Quem está entendendo aqui? A gente quer ser cristão sem ler a palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente tem preguiça. Pastora, mas a Bíblia é tão difícil. Hoje nós temos tantas versões. Não estou falando que são as melhores, mas que trazem um entendimento para nós. Quem está entendendo? Pastora, por que você pergunta se está entendendo toda hora? Para saber que você está entendendo e para saber se você está acordado. Pelo menos para você responder. E me ajudar a fazer o culto junto comigo. Porque é muito chato quando você está falando e as pessoas não falam nada. Dá um amém, um glória a Deus, sei lá, alguma coisa. Amém? Um aleluia, né? Queridos, a gente quer entender, a gente quer crescer, a gente quer que a vida muda, mas a gente não se esforça, a gente não tira um tempo para ler a palavra. Aí você vai lá no capítulo 10 de Apocalipse, um anjo trazendo várias coisas que vão acontecer. O título já diz assim, o anjo e o livro. O livro é algo espiritual, está na dimensão do espírito. Existem livros espirituais que vão trazer revelação do mundo espiritual para nós, e nenhum é melhor do que a própria palavra de Deus, que criou tanto o mundo espiritual quanto o mundo natural. Eu comecei falando de ciência, mas antes da ciência, Deus já tinha estabelecido. Muitas coisas que a ciência está descobrindo hoje, Deus já falou na palavra, sim ou não? Coisas que a ciência está descobrindo agora, a gente já sabia, falar, nossa, como eles estão atrasados, porque a Bíblia já dizia isso. A ciência vai estar sempre atrasada, de acordo com os padrões de Deus. Os noticiários vão estar sempre atrasados. Quando eles vierem anunciar o que os anjos estão fazendo, nós já estamos sabendo, ó, a minha avó, quando ela se converteu, ela já sabia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós somos o povo mais bem informado da terra. Porque quando a terra estiver apavorada com tudo que está acontecendo, nós vamos estar surfando nessa onda, crescendo e sendo abençoado por Deus. Porque nós temos informações privilegiadas. Paulo disse, não vamos sair daqui porque vai vir uma grande tempestade. Nós já sabemos, o mundo não sabe, mas nós já sabemos. E quando nós temos uma vida com Deus, o Senhor vai nos direcionar. No tempo de fome, nós vamos ser providos. No tempo de crise econômica, o Senhor vai nos abençoar. No tempo de pandemia, Deus vai nos guardar e vai aumentar a nossa imunidade. No tempo que as pessoas estão desesperadas, nós vamos ter paz no coração, porque a nossa paz não vem de fora, a nossa paz vem de dentro. O mundo está perdido sem direção, nós sabemos exatamente para onde o mundo está indo e para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que vai acontecer na terra, o mundo não sabe, nós sabemos. E Yeshua está voltando e vamos estar diante de um reino milenar do nosso Deus. O mundo está perdido, pastora, por quê? Porque o que eles construíram está ruindo. E nós estamos construindo algo que o tempo não vai derrubar. Amém, queridos? O mundo está perdido, desesperado por causa dos noticiários, mas nós nos fechamos para o noticiário há muito tempo. Hoje a notícia que ecoa dentro de nós é a palavra de Deus que fortalece o nosso espírito. Pastora, mas por que muitos cristãos morreram na pandemia? Por que muitos cristãos que tinham empresa quebraram? Eu não sei deles. O que eu sei é que homens e mulheres da Bíblia, que eu tirei como referência, eles permaneceram. E se eles são meus modelos, eu vou permanecer. Por quê, pastora? Porque a minha fé não está no homem, a minha fé está na palavra e no Deus dessa palavra. Agora, se eu olhar para trás, já viram aquele ditado? Meu pai sempre dizia, se a gente olhar para trás, tem gente pior do que nós. Para que olhar para trás se eu posso olhar para frente que tem gente melhor do que nós? Eu não tenho que olhar para trás, Deus não nos chamou para olhar para trás. Mas tem cristão olhando para trás.
Você não foi chamado para olhar para trás. O anjo diz, versículo 10, capítulo 10, desculpa, versículo 1. Então vi outro anjo, anjo que? Um anjo forte, poderoso. E o que ele tinha na mão? Versículo 8. Depois você lê em casa. O anjo vai falar, trovão vai acontecer, e várias coisas vão acontecer, e tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, e você tem que celebrar, porque conforme a terra está caindo, Deus está levantando o reino dele, queridos. Não existe dois reis que vão governar, vai ter um rei que vai governar, e vai governar para todo o céu. Pastora, e se isso não acontecer? E se acontecer? Quem está entendendo? Pastora, quem garante que é desse jeito? Eu não posso garantir. Mas eu vou dizer uma coisa. Até aqui tudo que está escrito está se cumprindo. Sim ou não? Se nós não crermos nessa parte, a gente não precisa crer em salvação, em cura, demônios, expulsado, eu não creio em nada. Porque se tiver um versículo aqui mentiroso, toda a Bíblia é mentirosa. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Fácil assim. O anjo forte, poderoso. 8. Depois que falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar, de onde? Dos céus. Quem quer ouvir a voz dos céus? Vá e pregue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha só. Qual era o comando? Vá e pregue. Porque esse livro agora na mão do anjo está o quê? Aberto. Está aberto, queridos. Hoje nós temos acesso no mundo espiritual. Para lermos a palavra, temos o Espírito Santo que pode nos mostrar. Porque o livro está aberto, não está mais selado. Aí nós temos o livro aberto e a voz de Deus disse assim: vá e pregue. Aí, só que antes de pregar, assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livro. E ele me disse: pegue-o e o quê? Coma. Olha que coisa, amado. Pega o livro. Mas não leia o livro. Coma o livro. Pastora, como assim? Que coisa maluca. Você vai pegar o livro, você vai pregar o livro. Mas o livro não pode estar na tua mão. O livro tem que estar aqui dentro. Você tem que comer o livro. Quem está entendendo? O que é comer o livro? Antes de você falar, tem que estar dentro de você. Não adianta eu falar algo que está do lado de fora. Eu preciso falar o que está vivendo dentro de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor não quer uma caricatura. O Senhor quer uma essência dEle. E a palavra do Senhor, ela transmite. O verbo se fez. O verbo se fez carne. Quem está entendendo? O verbo se faz carne dentro de nós. O verbo do lado de fora. Eu conheço tudo. Eu sei tudo. Mas eu não vivo. E o demais, eu não desfruto. Quem está conseguindo acompanhar aqui? Deus não quer o verbo do lado de fora. Ele quer o verbo do lado de dentro. Ele disse: coma. Eu quero que você pregue. Mas eu quero que isso esteja vivendo dentro de você.
Eu quero isso dando vida para você. Eu quero isso trazendo vida quando você falar de cura, prosperidade quando você falar de prosperidade, transformação quando você falar de transformação. Eu quero viver dentro de você. Agora, se a nossa mente estiver cheia do que o mundo, procure certas coisas na internet, você não vai achar. Na época da pandemia, ficou muito claro para nós. A mídia e os repórteres, os noticiários, só falavam o que eles queriam, sim ou não? Até certos medicamentos tinha que ser escrito de formas erradas para o canal não cair. Vocês lembram disso ou não? Até hoje, tem coisas que você coloca lá, não tem no Google. Não tem. Não tem na televisão, não vem no jornal, não tem. Só tem o que eles querem. O que é propício para as religiões, para o mundo financeiro, para o mundo da família, que é para educar, como tem que ser a família de hoje, a nova versão familiar, né? Pessoas do mesmo sexo, os filhos, hoje a gente vê pessoas querendo ser animais. Eu me identifico com um leão, eu me identifico com um gato, eu me identifico com um cachorro. Hoje é o padrão do mundo. Sim ou não? Está gravando aí, Felipe? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eles querem trazer uma normalidade para dentro das nossas casas, para dentro da nossa cabeça. Nós que já temos uma certa idade, sabemos refutar algumas ideias. Mas você pega uma criança que vai crescendo com isso, sim ou não, Rogerinho? Que vai vendo como normal, daqui a pouco é normal. E daqui a pouco nós temos toda uma geração formatada com os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quem está entendendo? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Aí a Bíblia quer nos tirar desse contexto. O Senhor está dizendo, não se conforme, seja inconformado, se encha da minha palavra, vá contra, o mundo está indo por aqui, você vai vir para cá, vai parecer que você é o quê? Um doido. O mundo todo está indo para cá, pastora, mas está todo mundo indo aqui, é na faculdade, é no meu trabalho, é na minha rua, é na minha cidade, é no meu país, está todo mundo vindo para cá, mas todo mundo vai cair no mesmo quê? Mesmo precipício. Aí tem aqueles que vão estar indo para cá, como na época de Isaac, todo mundo indo para o Egito. Egito era a saída financeiramente falando. O Egito era a maior nação, financeiramente falando. Todo mundo, vamos para o Egito, porque lá nós vamos construir casa, empresa, vamos crescer, vamos prosperar. Deus falou, Isaac, você não é todo mundo. Alguém já ouviu da mãe? Eu já ouvi da minha mãe. Mãe, mas está todo mundo indo, mas você não vai, porque você não é. Deus está dizendo para você e para mim, você não é. Você é filho do rei. Filha do rei. O Isaac arrumou a família, arrumou as coisas e nós vamos para o Egito. E estava tudo certo, vamos para o Egito. Deus falou, Isaac, vem cá, onde você vai? Eu estou indo para o Egito. Deus falou, você não vai não, você vai ficar aqui. Mas está todo mundo indo, mas você vai ficar. Mas está todo mundo, você fica. E você vai, eu vou dar essa terra para você. Isaac se tornou um homem maior daquela cidade, poderoso, enriqueceu muitíssimo, não é muito, muitíssimo, porque ele não é todo mundo. Por que todo mundo? Por que alguns prosperam? Por que alguns enriquecem? Por que alguns têm famílias abençoadas? Por que não são todos? Por que Deus não muda a vida de todos que estão na igreja? Por que todos que se formam não encontram uma boa qualificação profissional? Por que todos que casam não têm um casamento abençoado? Por que todos que constroem uma família não têm uma família? Porque nem todos estão dispostos a viver o mesmo padrão. Todos estão dispostos a viver o mesmo padrão. Nem todos estão dispostos a viver e quebrar o ciclo. Olha para o seu irmão e fala, você está disposto a comer o livro Ezequiel capítulo 3.
Para quebrar o ciclo, queridos, tem que ter uma força dentro de você. Senão você não vai conseguir. O Ministério de Louvor pode subir. 3:1. Ezequiel, o profeta, amém? Pastora, mas eu não sou profeta. Você é um profeta. Você é um homem e uma mulher de Deus que tem poder na sua boca. Sua boca é uma fábrica de milagres. A sua boca é uma fábrica de bênçãos ou de maldição. Por isso que a sua boca é perigosa. Nós falamos domingo passado. A sua língua, ela é um órgão tão pequenininho. Ainda brincamos. Tem gente que tem uma língua maior que o outro. Tem gente que tem uma língua grande. Brincamos, mas com todo respeito, que a palavra é séria. A língua é um órgão tão pequeno, mas ela leva a nossa vida para um estágio de bênção ou de maldição. As nossas palavras são ferramentas que Deus pode usar para nos abençoar e o mal também pode usar para nos prejudicar. A pergunta é, para quem nós damos a nossa palavra? Quem está entendendo? Por isso Deus falou, vocês são profetas. Cuidado com o que sai da sua boca. Tome cuidado com o que sai da sua boca. 3:1. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Primeiro você come, depois você fala. Primeiro você come, depois você vive. Primeiro você come para você ser transformado. Quando você come uma comida, e tem mais, vou continuar lendo. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E ele acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou te dando. E enche o seu estômago o quê? Olha que palavra. Enche o seu estômago com ele. Então eu comi. E minha boca era doce como o quê? O mel. Agora, deixa eu ver como está aqui. Aqui, ó, essa versão. Ele me disse, filho do homem, dá de comer do teu ventre. Coma ele e enche o teu estômago. Presta atenção. E enche as tuas o quê? Entranhas. A Maria não dá, porque a Maria... Vou pegar a Maria. Maria é magrinha. A Maria come, está aqui. Estômago. Agora eu já tenho uma saliência um pouquinho maior. Pouca coisa. Quando fala de entranhas, porque quando está aqui no estômago, está sendo processado. A comida está sendo processada. Mas vai passar para entranhas, nosso intestino. E lá vai ser absorvido os nutrientes do alimento. Quem está entendendo aqui? Vocês aprenderam na biologia isso. Pastor, eu faltei. A entranhas é para que essa comida que está aqui no estômago, esse alimento do livro, não fique só aqui, mas venha para as entranhas, esteja dentro de nós. A gente tirando daqui o que isso produz em nós. Está entendendo, gente? Deus disse, não só coma e enche o seu estômago, mas enche as suas o quê? Obrigado, filha. Entranhas. Esteja lá dentro deste rolo que eu te dou. E eu comi. E na boca era como que? Doce como mel. Próximo versículo. E disse-me, ainda, filho do homem, vá, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas o quê? Palavras. Ele disse, eu quero que você vá. Nós estamos indo para um novo ano, 2025. Muitos já pegaram o seu projeto. Deus quer que a gente vá para um ano diferenciado. Deus estava trazendo uma nova mensagem para esse povo, para viver um novo tempo. Um tempo de reconciliação, de restauração.
Porque Deus estava vendo uma grande destruição que viria. E Deus queria livrar eles. Deus tinha uma palavra de mudança para um novo ciclo. O mundo já estava determinado já. No calendário natural, já estava determinado. Um rei iria entrar ali e ia devastar essa cidade. Mas Deus tinha um novo tempo, um novo ciclo, que eles só precisavam ouvir a voz do profeta. A melhor coisa que pôde acontecer na nossa vida foi a voz profética de Deus na nossa vida. Porque todos os ciclos desse mundo, eles foram quebrados a partir do momento que nós demos ouvido a essa voz. A casa de Israel não ouviu, e eles viveram. Mas nós não precisamos reproduzir isso. Nós podemos fazer diferente. Amém? Nós podemos dar ouvidos. E partimos de 2024 para entrar num ano que vai ser o primeiro degrau para nós subirmos uma escada de sucesso como verdadeiramente o povo de Deus. Por que Deus mandou o profeta? Porque Deus não queria que a destruição viesse. Deus não quer mais um ano, queridos, que eu e você viemos nos arrastando. Janeiro, fevereiro, março, dezembro de novo, 2026. Não, Deus quer um novo ciclo. Quem quer viver um novo ciclo? Então vamos ficar de pé. Como isso pode acontecer, pastora? Quando eu como a palavra de Deus. Quando eu absorvo a palavra de Deus. Quando eu medito, como que a palavra vem para o meu intestino? Eu não vou comer a Bíblia, pelo amor de Deus, irmãos. Presta atenção. Você não vai comer as páginas da Bíblia, o papel. Você vai ler com essa vontade. Pastora, mas se eu não tiver a vontade, você vai sacrificar o seu corpo, que quer maratonar o Netflix, que quer maratonar as redes sociais. E você vai dizer, meu corpo, você vai ler a Bíblia agora. E ele vai lutar que ele não quer. Ele vai dizer, eu estou com sono, eu estou com preguiça. É muito mais legal ficar vendo o celular. É muito mais legal ficar vendo sobre os esportes. É muito mais legal saber o que está acontecendo. É muito mais legal. Mas não vai mudar a tua vida. É muito mais legal, mas não vai te tirar do lugar, da tua posição que você está hoje. É muito mais legal, mas vai te manter na mesma posição. É muito mais legal, por quê? Porque não te custa, o teu corpo não quer ir para o sacrifício. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Você acha que Jesus foi rindo para a cruz? Não. E muitas vezes, o nosso corpo vai se sentir como indo para a cruz. Mas a gente está indo só para o quarto, para ler a Bíblia. A gente está indo só para o quarto para orar. Mas para o nosso corpo, é um peso. Para o nosso corpo é algo tão custoso, é tão chato. É tão, meu Deus do céu. Mas você vai estar lá e vai falar, Senhor, eu estou aqui. Meu corpo não queria estar aqui não. A minha vontade mesmo, Deus, era estar lá. Mas eu estou aqui porque o meu corpo, ele está sendo apresentado como um sacrifício vivo. E ele não vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que é preciso. E agora eu vou ler a Bíblia. Pastor, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Compra uma Bíblia com a linguagem de hoje. O irmão Eduardo tem uma dessa, né, irmão? Compra uma Bíblia com a linguagem de hoje. Comece a ler. Daqui a pouco você começa a paladar. Eu não gostava de açaí. Eu não gostava de comida japonesa. Tem comida que não é muito bom o nosso paladar. Aí você começa a comer ela. Chegou um tempo na minha casa que eu não gostava de açaí. Tinha gosto de barro, de terra, de tudo. Aí todo dia os meninos queriam açaí. Todo mundo ficou viciado em açaí. Até meu cachorro. Quem lembra do porto do açaí? Estou falando sério. Tinha o porto do açaí aqui. O motoqueiro vinha entregar o açaí. Eu morava aqui perto do Habib's. Quando o motoqueiro buzinava, o meu cachorro saía igual um doido de onde ele estava, porque ele já sabia, era o açaí que estava chegando. Eu comecei a gostar de açaí. Comida japonesa eu também não gostava.
Aí o Renan, vamos mãe, os irmãos da igreja, vamos, hoje eu já como algumas coisas. Não como tudo ainda. Mas já começou a ficar agradável o meu paladar. Assim é a Bíblia, queridos. Assim é a palavra de Deus. Você começa a ler, você começa a comer. No primeiro momento não vai ser doce como mel, como era para o profeta. Vai ser às vezes amargo como fel. Mas você vai acostumando. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Você vai comendo, você vai lendo. Você vai lendo, vai meditando no que você leu. Vai pensando no que você leu. Está saindo do estômago e está indo para as suas entranhas. Isso daqui a pouco vai te fortalecer. Isso daqui a pouco vai te trazer numa visão. Isso daqui a pouco você vê a oportunidade onde as pessoas não vê. Onde as pessoas têm medo, te dá uma coragem. Onde umas pessoas estão falando alguma coisa. Você está ali no celular e você fala, meu Deus, que tempo desperdiçado. Eu preciso fazer alguma coisa para a minha vida. Quem está entendendo? Deus vai te dar uma direção. Quem quer uma direção? Então feche os seus olhos, queridos. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós não viemos aqui para fazer uma palestra. Nós não viemos aqui para falar sobre neurociência, nem muito menos sobre biologia. Mas nós viemos aqui falar da Tua Palavra. E a Tua Palavra nos revela o oculto. A Tua Palavra nos mostra o poder da mente. A Tua Palavra nos fala o que o nosso corpo é capaz de fazer. A Tua Palavra nos mostra que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas o mundo quer fazer parecer para nós que a Tua vontade é chata, que a Tua vontade é ultrapassada, que a Tua vontade, ó Deus, de repente é frustrar a nossa vontade. Meu Pai, meu Deus, quantas vezes nós fomos enganados pela religião. A religião nos mostrou um Deus que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus que a Bíblia nos revela é um Deus atuante, é um Deus inovador, é um Deus que está pronto para fazer o extraordinário, para mudar qualquer situação. É um Deus que está à frente do tempo, porque Ele não está movido e condicionado pelo tempo. Meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada um de nós agora, Senhor. Olha para nós agora, meu Pai. Olha para a Tua igreja, Senhor, que precisa, que necessita mudar, quebrar ciclos e mudar, meu Pai, para um outro nível. Mas muitas vezes, o nível que elas querem está fora delas, está do lado de fora. E o Senhor disse, coma do livro e vai e faça. Coma do livro e vai e pregue. Coma do livro e vai e empreenda. Coma do livro e determine o que você quer. Você precisa estar ambientado, familiarizado, preparado. Você precisa estar empoderado pelo poder que há na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, olha para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está cansada. Senhor, olha para essa pessoa que não quer fazer parte de uma igreja, mas quer fazer parte do Teu povo vencedor nessa terra. Olha para essa pessoa, meu Pai, que não quer se render e se entregar ao inimigo, às circunstâncias. Todo mundo está indo. É normal para todo mundo, mas ela não é normal. Ela é sobrenatural. Ela não é uma pessoa natural. Ela é espiritual. Meu Deus, quando nós vemos aqui o João, quando nós vemos aqui o Ezequiel, eles dizendo, tem um livro que é espiritual, e esse livro quer fazer parte da minha vida natural. Existe um poder disponível para aqueles que querem, para aqueles que prestam atenção, para aqueles que não são conformados. Irmãos, a palavra do Senhor é para aqueles que querem se levantar dentro de um padrão, dentro de um ciclo, sabendo que não vai ser fácil. Vai ter sacrifício, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que se levantar e fazer o que você não quer, para viver o que você crê. Enquanto você fazer o que você quer, você nunca vai viver aquilo que você crê. O seu corpo, ele está condicionado, queridos.
a viver de forma que vai te manter no mesmo ciclo. Mas Deus trouxe essa palavra para nós, como um alerta para nós. O seu corpo e a sua mente precisam mudar. E hoje é o dia que o Senhor preparou para isso. Fale com Deus. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, a minha fonte é a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A palavra do Senhor diz, que um homem de Deus disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Nós temos um tanto de dias nessa terra. E são os dias nessa terra, queridos, que Deus tem a oportunidade para se manifestar na nossa vida. São os dias que você tem, que eu tenho, que Deus pode aparecer de uma forma grandiosa e poderosa. Deus nos chamou, Deus colocou em nós talentos, Deus colocou em nós entendimento, Deus nos deu várias situações para ser empregadas. E um dia, queridos, nós estaremos diante dele e vamos prestar contas. E o Senhor quer esses talentos, esses dons multiplicados, queridos. O Senhor, Ele quer olhar para nós e ver que esse investimento que Ele fez, cada um recebeu dons e talentos aqui.
Investimento do céu na tua vida. Investimento do céu em favor do reino de Deus nessa terra.